Oi pessoal, passando para avisar que tem vídeo novo no nosso canal de macroeconomia e o tema da vez é crescimento econômico. Vale muito a pena assistir. Beijo! Diversos fatores da economia influenciam no crescimento econômico, como a taxa de desemprego, renda per capita, PIB, taxa Selic, taxa de câmbio, entre outros. O crescimento econômico pode ser entendido como um aumento na capacidade de uma economia em produzir bens e serviços, comparando um período com o outro. É importante destacar que essa métrica econômica pode ser medida em termos nominais ou reais, sendo o último normalmente ajustado pela inflação. Tradicionalmente, o crescimento econômico é medido em função do Produto Interno Bruto, PIB, que nada mais é do que o conjunto de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um certo período de tempo. Em outras palavras, é possível estabelecer que o crescimento econômico se refere a um aumento na produtividade econômica quando avaliada como um todo no país. Já que medimos o crescimento econômico através do PIB, quais fatores influenciam nesse crescimento? O primeiro fator que influencia diretamente a variação do PIB diz respeito ao consumo privado, ou seja, aos gastos das famílias para aquisição de bens ou serviços. Portanto, quanto mais as pessoas consomem, mais o PIB tende a crescer. O consumo, por sua vez, está diretamente ligado a duas variáveis, a renda das pessoas e a taxa de juros, considerando que, quanto mais uma pessoa tem, mais ela pode gastar, conclui-se que uma elevação na renda tende a elevar um aumento de consumo e, consequentemente, o PIB nacional. Vale lembrar que se trata da renda real, ou seja, aquela descontada. Outro fator que interfere no comportamento do consumo é a taxa de juros. Aqui, o juro deve ser visto como um prêmio pago às pessoas para que elas abram mão de consumir no presente. Ou seja, quanto maior o juro, mais pessoas estarão dispostas a deixar de consumir para guardar seu dinheiro e utilizá-lo no futuro. Por isso, o juro alto prejudica a economia, pois, entre outras coisas, ele inibe o consumo presente. Além do consumo das famílias, outro fator que tem forte influência sobre a variação do PIB são os investimentos privados, ou seja, aqueles feitos por empresas. O nível de investimento em uma dada economia depende basicamente da taxa de juros e de quanto a atividade econômica está aquecida. A taxa de juros deve ser entendida neste caso como o custo de obtenção do capital, ou seja, o custo de financiamento. Portanto, quanto maior o juro, menor será o nível de investimento, já que para o empresário, juros altos significam maiores custos para a aplicação do capital. Outro ponto que afeta diretamente o nível de investimento são as projeções para a expansão da atividade econômica. Uma empresa tende a investir mais se forem positivas as projeções para a economia do país. Imagine, por exemplo, que o mercado espera uma queda no consumo ou um aumento dos juros. Será que o empresário aplicará seu dinheiro neste contexto? Se a economia vai bem, em crescimento, as taxas básicas de juros do país, a taxa Selic, tendem a cair e assim as empresas conseguem capital de giro de forma mais fácil, com taxas menores, podendo investir nelas próprias para se desenvolverem. Suponha, por exemplo, que o governo dê início à construção de uma estrada. Para que essa estrada saia do papel, é necessário contratar operários, adquirir material de construção, entre outros, que são atividades que movimentam recursos. Como essas atividades tendem a aumentar a renda da economia como um todo, maiores gastos tendem a impactar positivamente sobre o crescimento da economia. Isso não quer dizer, porém, que os governos devem sair por aí gastando dinheiro de forma irresponsável a fim de elevar o PIB, uma vez que gastos sistematicamente elevados podem comprometer a saúde fiscal de uma economia. Outro aspecto muito importante para o crescimento econômico de um país diz respeito às suas transações comerciais com o exterior, ou seja, a famosa balança comercial. Para quem ainda nunca ouviu falar ou ainda que tenha ouvido e não esteja familiarizado com o termo,
Vale dizer que a balança comercial é a diferença entre exportações e importações. Quando as exportações superam as importações, o saldo da balança comercial fica positivo e, assim, fala-se que ela é superavitária. Por outro lado, quando um país exporta menos do que importa, o saldo comercial é negativo e a balança comercial torna-se deficitária. Não é difícil concluir que quanto maiores as exportações, mais dinheiro entra no país e, portanto, maior o PIB, que nos leva a um crescimento econômico. Sendo assim, quanto maiores forem as importações, mais dinheiro sai do país e, portanto, menor o PIB. Percebe-se assim que saldos positivos da balança comercial favorece o crescimento econômico. Nas últimas pesquisas do IBGE, feitas em 2018, o Brasil possuía cerca de 208,5 milhões de habitantes espalhados pelo seu território. O último IDH brasileiro ficou em 0,759, classificado em alto desenvolvimento humano. Já a balança comercial finalizou o ano de 2018 com superávit de 58,3 bilhões de dólares. E o IPCA foi de 3,75% no mesmo período. A taxa de desemprego atual gira em torno de 12,3%. Nos últimos anos, a economia brasileira foi marcada por uma forte recessão, após um ciclo de crescimento econômico considerável, como ilustrado no gráfico. Entre 2003 e 2008, houve um crescimento bastante satisfatório, em que a taxa média ficou em 4,2% ao ano. No segundo período, entre 2009 e 2014, ainda houve um aumento de produto, mas já se percebia uma desaceleração do ritmo, com exceção de 2010, ano marcação após a recessão em 2009, bastante influenciada pela crise internacional. O crescimento médio no período já foi bem menor, de 2,8% ao ano. O último período, entre 2015 e 2016, foi caracterizado pela acentuada recessão, acumulando perda superior a 7% para o PIB e 8% para o PIB per capita. Ao longo do primeiro período, o crescimento entre os anos de 2003 e 2008, a taxa média de crescimento ficou em 4,2%. Assim, o desempenho da economia em termos de crescimento foi bastante positivo. O período foi marcado pela melhoria do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego caindo de 10,2% em 2002 para 8,1% em 2008. O mundo crescia, não só liderado pelos países desenvolvidos, mas também com grande contribuição da China. Esse cenário favoreceu o aumento no preço das commodities, beneficiando vários países exportadores, incluindo o Brasil. Já entre 2009 e 2014, com um crescimento médio de 2,8% ao ano, foi marcado em uma primeira etapa pelos efeitos da crise internacional e pela rápida recuperação do Brasil. Em seguida, o período se caracterizou pela desaceleração do crescimento. A partir dos anos 2015 e 2016, a deterioração dos cenários político e econômico produziu uma das maiores recessões da história econômica brasileira. Finalmente, a economia interrompeu a série de 2 anos de queda do PIB. O crescimento foi de 1%. Vários fatores contribuíram para isso, destacando-se a política monetária cada vez mais expansionista, a safra agrícola extremamente positiva, um contexto internacional favorável, além da confiança dos agentes na política econômica executada pelo novo governo. Pelo lado da oferta, o grande destaque veio da agropecuária, com alta de 13%, beneficiando-se da safra excepcional, a mais alta da história. Na demanda, o destaque foi o consumo das famílias, que apresentou alta em todos os trimestres do ano e fechou 2017 com elevação de 1%. Esse desempenho refletiu a recuperação do mercado de trabalho, conjugada à melhoria nas condições de crédito. Também a liberação de recursos do FGTS, realizada no segundo trimestre do ano. Na conjuntura nacional, os efeitos que geram o aumento de produtividade
pode ser bastante positivo no âmbito econômico. Investidores estrangeiros podem voltar os seus olhos para o país em um cenário positivo, o que pode representar o aumento de investimentos de outros países no Brasil, reduzindo com isso a taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar frente ao real em determinado período. Desta forma, pode-se dizer que a expansão de uma dada economia é o produto de basicamente 4 variáveis: consumo, investimento, gastos públicos e balança comercial.